Estou esperando as perguntinhas de vocês. Vou colocar aqui o tema para vocês já mandarem as suas dúvidas gerais sobre alergia alimentar. Estou aqui 1 hora disponível para dar uma consultoria, uma consultoria gratuita, né? Para vocês, mães de alérgicos, tias, pais, avós, enfim, se você tem uma criança com suspeita de alergia alimentar ou já com diagnóstico fechado, esse aqui é um local para você tirar as suas dúvidas. Toda segunda-feira às 16 horas com esse tema, né, aberto, livre para vocês, e toda quarta-feira às 16 horas sempre tem vídeo novo aqui também no canal com algum tema muito importante para vocês aprenderem mais sobre fazer o correto tratamento das alergias alimentares, conseguir estabilizar o seu filho ou filha. O que é o estabilizar, gente? Parar os sintomas da alergia alimentar, fazer com que a criança fique saudável, feliz novamente, tenha uma vida normal como qualquer outra criança. Isto sim é possível, sabendo as informações corretas e sabendo prevenir o contato da criança com os alimentos que causam alergia nela, né? Isso é muito importante. Então, deixa eu só colocar aqui o tema para vocês da live de hoje aqui no Insta, para quem está acompanhando comigo no Insta, mas eu vou dar preferência para quem me fizer perguntas aqui hoje pelo canal do YouTube. Legal. Então, vamos começar com a primeira pergunta. Deixa eu ler aqui. Pronto. Vamos lá. Após quantos dias sem reação pode fazer o TPO? A Mari perguntando aqui. Mari, depende. O que acontece, gente? A gente tem que saber que a gente tem 2 tipos de TPO. O que é TPO, Ju? Teste de provocação oral. O que é isso? Esse é o teste ouro que a gente chama para fechar que a criança é ou não alérgica àquele alimento. E esse teste, gente, pode ser feito com o leite de vaca como com qualquer outro alimento. A gente tem que lembrar que os exames para somente alguns tipos de crianças com alergia, vai depender do tipo de sintoma que ela apresenta, alguns exames podem auxiliar no fechamento do diagnóstico, mas o exame por si só não fecha diagnóstico. O que fecha diagnóstico de alergia a algum alimento? A criança tem que apresentar sintomas que podem estar relacionados à alergia, o que vai levantar a suspeita do médico, e aí se faz esse teste de provocação oral. Quais são os sintomas que a gente tem que observar e que podem estar sim relacionados à alergia a algum alimento? Então, placas vermelhas no corpo, né, que é o que a gente chama de urticária, inchaço nas partes moles, principalmente do nosso rosto, inchaço de olho, inchaço de boca, orelha. Eu já tive uma reação alérgica com angioedema, eu fiquei um balão, eu fiquei realmente toda inchada. Foi com medicamento, não foi com alimento, mas é realmente assim, incrível como o corpo, né, pode ter um inchaço local de algumas partes específicas, mas pode inchar, a criança pode inchar toda mesmo, o rosto todo. No caso, eu tive um inchaço também da garganta, que é o que a gente chama de edema, né, edema inchaço, edema de glote, que é essa parte aqui da garganta, e aí dificulta a respiração, é bem complicado esse quadro. E esse quadro caracteriza muito pela presença de um tipo de soldado, um tipo de célula de defesa lá do nosso corpo, que chama imunoglobulina E, é a famosa IgE, que aparece lá nos exames que podem auxiliar o médico a fazer o fechamento do diagnóstico. Mas quando que esse exame vai ser solicitado? Gente, só se a criança apresentar este tipo de reação, tá? Placas vermelhas, esses inchaços, né, em locais do corpo, é indicativo que tem a presença desse anticorpo e pode auxiliar aí para ajudar a fechar o diagnóstico. E aí, eu falei do TPO, que é o teste ouro, e aí vai funcionar para todos os alérgicos, se ele tiver essas placas vermelhas, esse inchaço, se ele tiver problemas respiratórios de repetição, então aquela criança que toda hora está com uma infecção respiratória, está com uma bronquite, está com uma asma, né? Nem toda asma é relacionada à alergia alimentar, mas tem asma que pode ser desencadeada sim por reação a algum alimento.
bronquiolite, toda hora um chiadinho, né? O meu filho tinha muito isso, era um chiadinho direto ali no narizinho. E então é uma outra possibilidade de sintoma, sim, de reação à alergia a algum alimento. Outra questão que pode estar muito ligada à alergia a alimento, ao leite de vaca ou a outro alimento, é a doença do refluxo. Toda doença do refluxo é decorrente de alergia ao leite ou algum alimento? Não, mas pode ser. Então, é um sintoma também que a gente começa a ficar em alerta. Será que essa doença do refluxo que a criança está apresentando é decorrente da alergia alimentar? Lembrando que doença do refluxo é diferente daquele refluxo fisiológico, que é o refluxo normal, que grande parte das crianças tem, né? Que a criança volta um pouquinho ali do que está ali no estômago, né? A criança mais novinha vai voltar o leite materno ou a fórmula infantil que ela toma. Mas essa criança, ela não tem problema no ganho de peso, não é uma criança irritada, que chora de forma extrema, né? Aquele choro que é diferente, é um choro gritado, que dura muitas horas, né? É um choro muito característico da reação, da dor da reação alérgica. É uma criança, por exemplo, que quando é um refluxo fisiológico, ela não vai negar o peito ou negar tomar mamadeira porque ela não sente dor. Já quando a criança tem a doença do refluxo, tudo isso que eu falei pode acontecer. Então, ela sente dor porque o conteúdo do estômago fica volta com o ácido que está ali no estômago, que é para digerir o alimento, mas essa parte aqui não está preparada para esse ácido. Então começa a arder, começa a corroer e dá dor, dá incômodo. Então essa criança geralmente ela joga muito o pescocinho para trás, ela é muito característico esse movimento da criança com a doença do refluxo. Ela pode negar o peito, ela começa a mamar, ela tá com fome, ela começa a mamar, seja na mamadeira ou no seio materno, e logo depois ela para e começa a chorar de forma estridente, né? Um choro de dor, isso é característico. Pode ter comprometimento no ganho de peso, porque aí ela não consegue ingerir o que ela precisa e tem comprometimento no ganho de peso, e é o médico também que vai avaliar todos esses sentidos, né? Mas é um sintoma que nos dá um alerta. Sintomas gastrointestinais também, né? Então, o excesso de produção de gases, fica aquela barriguinha grande mesmo, quase igual um balão muito cheio, né? Dura, a gente aperta assim, não é aquela barriguinha flácida, né? De bebezinho que o dedo afunda, é uma barriga dura, o dedo custa afundar. Quando você bate assim com 2 dedinhos, dá quase um barulho de tambor, de tanto gás que tem lá dentro. É uma criança que muitas vezes se contorce de dor, pode se contorcer ou não, tá, gente? Não é toda criança que tem sintoma gastrointestinal que se contorce de dor, não. Mas algumas sim. Pode ter muco e sangue nas fezes, né? Não necessariamente precisa ter sangue nas fezes. O sangue nas fezes é um sintoma muito característico, né? A grande maioria das crianças muito novas e dos bebês que apresentam sangramento nas fezes, a principal causa é alergia ao leite de vaca ou alergia a outro alimento. Mas não é a única, então também o médico vai avaliar essa questão. Diarreia ou prisão de ventre ou constipação, que a gente fala, o famoso intestino preso, também são sintomas da alergia alimentar. Temos também, gente, alguns sintomas que a gente chama de sintomas mistos, que tem a presença daquele soldado IgE que eu comentei, mas tem presença de outras células, outros soldados que não aparecem lá nos exames, tá? Essa criança também que tem sintoma respiratório e sintoma gastrointestinal, que eu acabei de falar, a participação ali na guerra de soldados que não aparecem nos exames. É o que eu falo, gente, nesse caso não tem exame nenhum a ser feito. Exame de fezes, gente, não precisa ser feito, tá? Sangue oculto, calprotectina, antitripsina fecal, nada disso, não percam seu tempo, não joguem seu dinheiro fora, isso não ajuda a fechar diagnóstico, nem ajuda no tratamento da alergia alimentar. O que ajuda é olhar sintoma, entender como a criança está, né, que a gente fala da história clínica, a condição clínica da criança e TPO, que eu tô chegando lá. Tá, eu quero só falar antes de falar do TPO um pouquinho mais sobre os sintomas, que eu sei que tem muitas mamães chegando aqui, começaram a suspeitar aí que o filho pode ter alergia alimentar ou não, ou então já tem o diagnóstico e o seu filho está apresentando esse tipo de sintoma e você ainda nem sabe que está relacionado à alergia ao alimento.
Então, são crianças também que podem apresentar uma questão na pele, né, que são bolinhas, parece um ressecamento, pode abrir até ferida na pele, que é o que a gente chama de dermatite atópica. Depois joguem aí no Google, dermatite atópica na parte de imagens, que vocês vão ver várias imagens da dermatite atópica. A pele fica ressecada mesmo, fica parecendo, muitas pessoas chamam de grosseirão. A pele fica parecendo uma lixa ressecada, pode ficar avermelhada em alguns pontos, pode acometer algumas partes do corpo ou grande parte do corpo, tá? Nem toda dermatite atópica, assim como a asma, é relacionada à alergia alimentar. Estima-se que cerca de 35% das dermatites atópicas estejam relacionadas à alergia a algum alimento, mas é um sintoma também que chama atenção e pode ser alergia ao leite ou alergia a outro alimento. A gente fala sempre alergia ao leite primeiro, gente, porque não tem jeito. O leite é o alimento que mais causa alergia, tá? No mundo inteiro, no Brasil também, mas no mundo inteiro. E fora isso, tem alguns sintomas muito característicos, muito específicos, que tem um menor acometimento aí nas crianças, mas que existem, né? Eu já dei aula falando mais especificamente sobre eles, que é das esofagites eosinofílicas. Eosinófilo é um outro tipo de soldado, tem a gastrite eosinofílica, gastroenteropatia eosinofílica. Quando tem a presença desse soldado, né, um tipo de reação que é considerado mista também, a criança, quais são os sintomas principais? A criança tem dificuldade ao engolir, ela tem dificuldade em engolir alimentos mais consistentes, mais sólidos, com pouco alimento ela já se sente cheia, saciada. Então, são também algumas características aí nas crianças que podem nos levantar a possibilidade de investigação de alergia alimentar. E falando das não mediadas, né, que são as reações mais tardias, que acontecem após 2 horas do contato com o alimento, a gente tem uma também muito específica que é considerada a mais grave das alergias não mediadas, dessas alergias tardias, que não tem a participação de IgE, são outras células que não aparecem em exames, então não adianta ficar fazendo exame de sangue nem exame de pele. É um que chama FPIES, a sigla é em inglês, né? FPIES. É uma síndrome também que vai provocar vômitos a jato na criança, é vômito de grande volume, de difícil controle, o vômito custa parar, a criança acaba perdendo muito líquido. Pode vir ou não, né? Esses vômitos acontecem geralmente ali em torno de 2 a 3 horas depois de comer o alimento, de ter o contato com a proteína daquele alimento. Pode vir ou não uma diarreia, geralmente depois de 4 a 6 horas depois do contato com o alimento. E aí a criança acaba perdendo ainda mais líquido, e nesse caso tem um risco de choque hipovolêmico, pela desidratação mesmo, perdeu muito volume, muita água, pode ter um risco aí de choque hipovolêmico. E dessas reações que são consideradas um pouco mais tardias, né, depois de 2 horas de contato com o alimento, é das mais graves, porque tem esse risco de choque. E aí, em todas essas crianças, gente, o que vai fechar o diagnóstico, como eu comecei falando aqui para vocês, é a avaliação desses sintomas. Opa, então tem algum desses sintomas? Então temos uma suspeita de alergia alimentar, né? Logicamente, o médico vai colher ali toda a história clínica, se o quadro repetiu, né, gente? Porque para falar que é alergia a algum alimento, tem essa questão do quadro, toda vez que a criança tem um contato com aquela proteína daquele alimento, o quadro tem que repetir, né? O que a gente chama de reprodutibilidade, tem que repetir. Então, não, teve uma vez, não passou mal, aí outra vez passou mal, não, aí outra vez não passou, opa, aí o médico já começa a achar que não é alergia ao alimento, né? Pode estar acontecendo alguma outra coisa aí, mas a gente já não desconfia tanto de alergia alimentar, porque a alergia é isso, teve contato com aquela substância, o corpo reage, né? Os soldadinhos vêm e começam a fazer guerra, tentando impedir com que aquele alimento entre no corpo da criança, causando esses diversos sintomas, né? A alergia alimentar tem essa grande dificuldade, são sintomas diferentes, cada criança apresenta um conjunto de sintomas e numa intensidade diferente. Por isso é tão difícil, às vezes, fechar um diagnóstico, né, dar certeza que a criança é alérgica alimentar mesmo.
e a quais alimentos. Então tem realmente essa dificuldade porque é muito variável, né? Se fosse, por exemplo, não, toda criança é alergia ao leite, a criança sempre vai fazer placa vermelha no braço. Tô dando um exemplo, tá, gente? Não, deu placa vermelha no braço esquerdo, é alergia ao leite, quem dera, né? São vários sintomas diferentes, várias intensidades diferentes. Tem gente que apresenta sintoma respiratório de pele, tem criança que apresenta somente sintoma gastrointestinal, tem criança que apresenta somente sintoma de pele. Então, realmente é um quadro, né, que varia muito de uma criança e outra. Então, tem que conhecer muito sobre a alergia alimentar para fechar o correto diagnóstico. E aí eu sempre oriento os profissionais especialistas, né? Se o seu filho está apresentando alguma questão aí de pele ou respiratória, o alergista, se está apresentando algum sintoma gastrointestinal, da boca até o ânus, o gastropediatra é o médico mais indicado para fazer o correto fechamento do diagnóstico. Mas mesmo assim, infelizmente, eu recebo aqui tantas e tantas histórias de vocês falando, nossa, passei por esses médicos e mesmo assim não foi feito o fechamento do diagnóstico, demorou meses, demorou anos. Isso acontece, gente, tem chegado muito aqui para mim mensagem de vocês, mães, né, familiares de crianças com alergia. Nossa, meu filho sempre passou esse mal, sempre apresentou esses sintomas e só depois de 3, 4, 5 anos foi diagnosticada a alergia ao alimento, alergia ao leite, ou alergia ao ovo, ou alergia ao trigo, enfim. E é muito sofrido. Aí a criança perdeu saúde, né? Provavelmente tem algum comprometimento aí desses sintomas, a qualidade de vida da criança e da família não é das melhores, né? Porque a gente sabe que os sintomas da alergia causam repercussões, muitas vezes muito graves. Isso tem que ser avaliado, inclusive comprometimento da alimentação. Se a criança não alimenta da forma correta, ela não recebe todos os nutrientes que ela precisa, e nesses primeiros anos de vida, gente, é a fase que a criança mais cresce, mais desenvolve, ainda está formando ali os neurônios, a parte toda, né, da cognição, do intelecto, a parte motora, né, a criança dobra de tamanho aí numa rapidez incrível, né, do nascimento até antes de 1 ano. Então é um momento que a nutrição, a correta alimentação, seja ao seio materno, seja com fórmula, seja com o início da introdução de alimentos sólidos, é imprescindível. E muitas vezes esses sintomas atrapalham e muito a criança se alimentar bem. Então, por isso é tão importante ter acompanhamento médico e ter um acompanhamento de nutricionista especializado em alergia alimentar. É o que eu sempre falo aqui. Eu, antes de ser mãe do João Arthur, né, acredito que a maioria de vocês já saiba que eu sou mãe de alérgico também. O meu filho foi diagnosticado com a PLV aos 20 dias de vida. No caso dele, ele tinha sintoma respiratório e do trato gastrointestinal. Eu, sinceramente, né, eu tinha lá meu conhecimento de nutricionista já na época, já tinha mais de 10 anos de formado, tinha visto sobre alergia alimentar na faculdade, nunca havia atendido paciente com alergia alimentar, não trabalhava com esse tipo de público e achei que ia dar conta de fazer o tratamento. E assim como vocês, eu tive muita dificuldade até entender o processo correto. Tem um método, gente, tem um passo a passo de investigação e de cuidados que a gente precisa fazer na nossa criança para que ela fique livre dos sintomas, para que realmente a gente quase que blinde a criança para que ela não tenha o contato com essa proteína do leite ou mais proteínas, né, de mais alimentos que causem alergia nela. Infelizmente, o que eu tenho visto hoje em dia é cada vez as crianças ficando mais tempo alérgicas, porque a alergia ela se cura, né, gente? A grande maioria dos casos se cura de uma forma espontânea, não é médico que cura criança alérgica, não é nutricionista que cura criança alérgica. Se você acredita em Deus, e quando o sistema de defesa dela amadurecer e parar de entender que proteína de alimento é agressor, como por exemplo uma bactéria, um vírus, né? Agora o vírus está aí na onda, né, do momento.
algum fungo ou algum protozoário, né? Algum organismo aí que vá fazer realmente mal à criança, que aí o sistema de defesa tinha que impedir a entrada daquele organismo e não da proteína do alimento. Porque o que ela detecta também nesses fungos, bactérias, vírus, enfim, é a proteína, tá? Por isso que ela detecta a proteína do alimento, porque a detecção ali, os soldadinhos, eles detectam esses invasores, eles fazem uma conexão como se fosse um sistema assim de chave e fechadura. Ele liga ali e vê se entra. Se conectar, ele, opa, isso aqui é invasor, eu vou fazer reação aqui, você não vai entrar. E começa a aparecer esses sintomas, tá? E aí lá no TPO, gente, então o que consiste o TPO para fechar realmente o diagnóstico junto com os sintomas que a criança apresenta, podendo ou não ter a presença aí de exames clínicos para auxiliar no fechamento, como eu falei. Dependendo do sintoma, tem. Dependendo do sintoma da criança, não tem exame nenhum a ser feito. Então, vamos lá, tá? Já dei aula sobre isso, sobre exames, eu sei que dá muita dúvida, vou falar mais sobre isso. Já tem aula agendada aí para falar mais um pouquinho para você sobre os exames que podem auxiliar ou que são totalmente desnecessários nesse processo aí de fechamento de diagnóstico de alergia ao leite ou alergia a outro alimento e no acompanhamento aí do tratamento até a cura da criança. O TPO, então, ele consiste na retirada daquela proteína ali da vida da criança, não é só da dieta, eis a questão. Muitas vezes, né, na maioria das vezes eu percebo que não é só da dieta, então tem que tirar a proteína ali da vida da criança, não impedir mesmo, blindar com que aquela criança não tenha um contato com a proteína do leite ou do outro alimento que causa alergia, por pelo menos 30 dias, pelo menos 30 dias. Por que 30 dias, gente? Se for uma reação IgE mediada, que acontece em até 2 horas, geralmente aquela de placa vermelha e de inchaço, tirando a proteína, a criança para os sintomas muito rápido. Do mesmo jeito que esses sintomas aparecem rápido, eles somem mais rápido. E tem medicamento que pode auxiliar na parada desses sintomas. Medicamento, aí vocês vão olhar lá com o médico, tá? Mas tem, nesse caso. E aí você tira, a criança melhora muito rápido, coisa de dias a criança já está estabilizada. Agora, nas crianças com sintomas mistos e IgE não mediados, que eu já expliquei aqui no início dessa aula para vocês hoje, nessas crianças, aí sim, a inflamação que as células de defesa causam ali naquele local, né? Que a inflamação, gente, nada mais é do que essa guerra. Os soldados tentando empurrar a proteína para não entrar, acaba criando uma batalha ali, uma guerra. E na guerra morre dos dois lados. Morrem células do corpo da criança que inflamam, morre, né, um pouquinho aí da proteína que estava tentando entrar, morre célula de defesa. É uma clássica guerra mesmo. E aí no local ali onde essa guerra acontece, inflama, que aí é onde gera os sintomas. Se é na pele, dermatite atópica, urticária. Se é no intestino, inflama o intestino. Se é nessa região aqui mais do esôfago, inflama e dá a doença do refluxo, né? Uma inflamação. Então, nestes casos, dessas reações que são mais tardias, esses... Filho! Gente, peraí. Uma pessoinha quase, já quase derrubou tudo aqui. Tem gente que tá doente hoje, não foi pra escolinha, fala assim, ei meninas! Ei meninas! Minha mãe ficou aqui cuidando de mim hoje, mas eu já tô melhor, né? Já. Então vai brincar lá e deixa a mamãe trabalhar. Acontece. Ao vivo é assim, quase derrubou o equipamento todo aqui, uma beleza. E aí, até perdi aqui onde eu tava, gente, deixa eu lembrar. Lembrando. Nesses sintomas que acontecem de forma mais tardia, porque essas células demoram mais para entender que tem proteína agressora, que ela entende que é agressora, que é do alimento, chegando. Então ela demora mais a chegar no campo de batalha. Só que ela chega ali no campo de batalha, ela monta acampamento, ela fica ali. Então pode demorar 15, 20, 30 dias às vezes
para desinflamar totalmente, para aqueles sintomas desaparecerem totalmente. Então é por isso que a gente fala que o TPO, né, essa exclusão da proteína tem que esperar pelo menos 30 dias, que é um tempo aí dessas crianças que têm esse tipo de sintoma desinflamarem totalmente. Então fez a dieta, fez os cuidados todos do dia a dia, a criança melhorou dos sintomas em pelo menos 30 dias, então vai se fazer a reintrodução da proteína na dieta da mãe, se a criança está reagindo via leite materno, ou volta com a fórmula que tem a proteína integral do leite de vaca, se a criança está em uso de fórmula, ou entra com alimentos, se já é uma criança que está já maiorzinha, que come alimentos sólidos, né? E a ordem é sempre essa. Se tem aleitamento, a gente vai fazer o teste primeiro na mãe, se é fórmula, faz na fórmula, e por último a gente vai fazer direto na criança. E aí, gente... Aí você vai falar assim, Juliana, você tá louca? Meu filho tá passando mal, eu fiz a dieta, tomei os cuidados, deu certo logo de cara, fui bem instruída, porque tem isso também, né, gente? Até para fazer o TPO bem feito tem que ter muita instrução de como fazer a dieta e os cuidados do dia a dia. Aquela frase que eu escutei, que eu tenho certeza que grande parte de vocês aí escutou, quando recebeu o diagnóstico do seu filho que era alérgico ao leite de vaca, falou assim, tire leite e derivados da dieta, leia rótulos, né? Acho que no máximo a maioria recebeu foi isso de orientação. Infelizmente, isso não ajuda grande parte das pessoas a conseguir fazer esse período de isolamento de no mínimo 30 dias da proteína de forma bem feita. Aí não teve orientação, vai fazer um monte de coisa de forma errada, né? Não de forma efetiva. A criança às vezes tem uma melhora, mas não melhora totalmente. Aí depois até o médico fica com dificuldade de fechar o diagnóstico de forma correta. Então por isso é tão importante entender todo esse processo, tudo que deve ser feito nesses cuidados desses 30 dias, né? Pelo menos 30 dias, para se evitar o contato com a proteína que está em suspeita. Então, digamos, recebeu ali lindamente todas as orientações, as dúvidas vão acontecendo todos os dias, o profissional tem uma total abertura e deixou o contato dele, você conseguiu tirar todas as suas dúvidas, fez lindamente ali 30 dias a dieta e os cuidados, a criança melhorou totalmente, maravilha. Reintroduz a proteína. Juliana, você tá louca? Meu filho melhorou? Você acha que eu vou reintroduzir a proteína agora que eu voltei a ter prazer na maternidade, agora que meu filho tá um bebê normal, feliz de novo, que a minha criança voltou a brincar e sorrir? Você tá louca que eu vou fazer isso? Gente, infelizmente, esse é o processo do TPO, para fechamento do diagnóstico. Esse é o processo correto. Porque muita coisa pode ter acontecido aí durante esse tempo, pode ter sido uma outra questão que gerou esses sintomas e aí, né, levantou a suspeita de alergia alimentar, mas para fechar que era o alimento, tem que tirar o alimento, melhora os sintomas, reintroduz o alimento, aí os sintomas têm que voltar. Porque muitas das vezes, eu já vi acontecer, muitas das vezes não, na verdade é a minoria, porque a maioria das vezes confirma o diagnóstico, né? Mas eu já vi acontecer crianças aí fazendo dieta sem necessidade, mães fazendo dieta sem necessidade, já aconteceu, tá? E já acompanhei, inclusive, né, como paciente minha, eu orientei toda a dieta, como deveria ser feita a dieta, os cuidados do dia a dia para fazer o TPO de forma correta. Foi feita, a criança melhorou. Quando o médico instruiu a entrar de novo com a proteína do leite de vaca, a criança não reagiu. Então foi alguma outra coisa aí que aconteceu, né? Às vezes a gente nem sabe direito, foi uma momentânea sensibilidade, foi alguma outra, uma virosezinha ou alguma outra urticária, enfim, alguma outra reação, até às vezes alérgica, mas não ao alimento, que aconteceu na criança naquele período e ela melhorou espontaneamente e quando entrou com a proteína de novo, não voltaram os sintomas. Então, por isso é muito importante, porque quem já é mãe de alérgico aí há um pouquinho mais de tempo já sabe, gente, que esse diagnóstico e levar a vida com alergia alimentar não é uma coisa simples, maravilhosa, excelente, está tudo certo. Não é. Eu seria uma hipócrita aqui como mãe de alérgico falar com vocês que ter um filho com alergia alimentar é tranquilo. Não é tranquilo. Isso acarreta em questões sociais,
porque dependendo ali do momento do tratamento ou do grau de sensibilidade da criança, você acaba ficando muito reclusa, às vezes não pode ficar saindo muito naquele momento. Tem a parte, né, que a gente, brasileiro tem muito disso, que o social é muito ligado a bebida e comida, e aí traz risco para a criança, ou para a mãe que está ali fazendo a dieta também, né, priva muito de participar desses momentos e traz risco. Tem a parte, gente, que tudo que você mexe em hábito de vida e hábito alimentar não é fácil de mudar. Não é uma coisa do dia para a noite. Todo mundo sabe que mudar hábito, uma coisa que já vem há muito tempo, não acontece do dia para a noite. É possível? É sim, com certeza é. E quando a gente tem esse motivo maior que são os nossos filhos, a gente faz até com mais afinco. Não sei se com vocês aconteceu assim, mas comigo foi. Falou que é para o meu filho, assim, mudei do dia para a noite. Falava o que tinha que fazer. Tem que tirar? Tem que tirar, vamos tirar. Vamos ler rótulo? Vamos ler rótulo. Tem que ter esse cuidado? Tem que ter esse cuidado. Por ele, né, pelos filhos, geralmente a gente faz até com uma forma mais correta. Mas não é fácil, né? Mexe com toda a parte emocional, psicológica. O alimentar também está muito ligado à nossa parte emocional. Não é simplesmente só encher a barriga para ter nutrientes e ter energia e conseguir viver. Então, se você imagina, carrega esse diagnóstico sem necessidade, é brutal também para a família, para a criança. Então, por isso é tão importante reintroduzir para ver se realmente é alergia. E se não for, e a criança continuar tendo sintoma, então fez aí os 30 dias de dieta e todos os cuidados, você foi super bem instruída, estava fazendo tudo lindo, maravilhoso, sem nenhum furo, e a criança não melhorou, opa, o médico vai avaliar aquilo ali e vai falar, então, não é alergia ao alimento, vamos investigar outras possíveis causas. E aí vai investigar né, de forma mais aprofundada, enfim, fazer outras investigações, até outros exames, para ver o que está acontecendo com a criança. Isso também é muito importante, porque senão às vezes acha que é ao leite, está fazendo a dieta ali, e às vezes não é alguma outra coisa, pode até ser uma condição grave, e não está sendo tratada do jeito que deveria ser. Então, TPO, gente, tem que ser feito, tá? Tem que ser feito. Para fechamento de diagnóstico, pelo menos 30 dias. Para avaliar se a criança já está tolerante depois, então fez o fechamento lindo, perfeito do diagnóstico, a criança é mesmo alérgica ao leite, é mesmo alérgica ao ovo. Então restringe ali um tempo da dieta da criança. Depois de quanto tempo reintroduzir esse alimento? Aí é uma outra aula que eu já dei. Dê uma olhadinha aqui no meu canal do YouTube. Tem aula minha falando tanto de TPO de fechamento do diagnóstico, quanto TPO para aquisição de tolerância, porque vai depender do tipo de alérgico, né? O tipo de alergia que a criança tem, se aí já é mediado, se é misto, se é não mediado, qual que é o grau de sensibilidade dela, se ela tem alergia a mais alimentos, qual que é o tipo de sintoma que ela faz, com qual intensidade, isso tudo tem que ser avaliado, né? Isso tudo tem que ser avaliado. E aí é quase que de uma forma bem individualizada mesmo, tá? Opa, acabei me estendendo aqui, gente, mas é porque eu sei que essas informações são importantes, sabe? E vamos ver mais perguntinhas aqui. Aqui, ó, o Diogo perguntando aqui, boa tarde, meu filho é APLV, tem a reação respiratória, gostaria de saber se tem alguma medicação que possa obter a cura. Diogo, a cura, né, até comecei a falar um pouquinho sobre isso aqui, mas vou falar mais então sobre a cura da alergia alimentar. Gente, não tem um remédio, quem dera tivesse, né? A gente sonha e almeja para que isso aconteça, porque seria muito mais fácil para a gente, para os nossos filhos, que tivesse um remédio, como se fosse um tratamento de alguma outra doença, que tem um remédio, você toma aquele remédio e a cura acontece. Na alergia alimentar não é assim. E aí também está a dificuldade do tratamento da alergia alimentar. Na alergia alimentar, a cura acontece pelo próprio corpo, né? Na hora que o sistema de defesa da criança amadurece, né? Então vamos dizer assim, a criança nasce com poucos soldados e soldados de mais baixa patente, que fazem essa guerra toda contra o alimento porque ele ainda é muito imaturo e aquele negócio, parece que vagalume vira bomba atômica, pareceu uma proteínazinha ali, ele já
já não quer nem saber, falou, opa, aqui não vai entrar, e começa a disparar reação alérgica. Então, na medida que a criança está em aleitamento materno e os soldados mais preparados da mãe, que são as células de defesa da mãe, que passam via leite materno e chegam na criança, por isso que eu sempre reforço aqui, o único alimento, a única substância, a única medicação, que se tem uma medicação, porque o leite também é medicamento, né, que passa um monte de coisas ali que vão promover a cura da criança, antibióticos, células de defesa. Então, se você me pergunta se tem um medicamento para cura, é o leite materno, tá? É o único alimento, a única substância, a única medicação cientificamente comprovada que pode auxiliar na rapidez da cura. Aí você vai perguntar assim, mas o meu filho nunca foi amamentado ao seio, ele não vai se curar? Não é isso, gente. O que está comprovado é que o leite materno promove a aceleração, encurta o tempo até a cura, tá? Isso não sou eu que estou dizendo, são os estudos científicos que comprovam. Agora, as crianças, mesmo não amamentadas, elas chegam à cura. Podem demorar um pouco mais, mas chegam. Tem outros fatores também aí que vão influenciar na cura mais rápida ou não, né? Um deles é o tipo de soldado que está mediando essa guerra. Se a IgE tende a curar um pouquinho depois. Se são outras células, tende a curar um pouquinho antes. Depende do nível de sensibilidade, depende se é alérgica a um alimento só ou se é a vários. Tem vários pontos também que eu já falei em outras aulas aqui sobre isso. Mas medicamento não tem. Tem um tratamento coadjuvante da alergia alimentar, que é indicado só para criança IgE mediada, então aquela que faz placa vermelha, inchaço no rosto, né, que é o mais clássico do IgE, que é um tratamento que chama com vacina ou imunoterapia, que consiste em pegar pouquinho da proteína daquele alimento que a criança faz reação alérgica e ir dando para ela de forma bem gradativa, só que aí é um tratamento dispendioso, caro, se você não consegue fazer na rede pública, gasta tempo, tem risco da criança fazer reação grave, não tem garantia 100%, né? Tem obtido aí, em alguns casos, bons resultados, às vezes a criança, só de respirar a proteína no ar, né, sentir um cheiro do alimento, a criança já fazia uma reação anafilática, né, que é uma reação super grave, com risco de choque mesmo e de morte mesmo. Então tem crianças que começam a tolerar esse tipo, né, não se curam totalmente, mas começam a ficar menos sensíveis, apresentar reações menos graves. Então vai depender, não tem como afirmar, né, o que vai dar aquele tratamento. E é para criança já mediada, mais grave, com sintomas mais graves, e eles fazem geralmente depois assim que passou um tempo que se esperaria que o corpo amadurecesse e parasse de reagir à proteína sozinho. Então depois ali de uns 5, 6 anos de idade é onde geralmente as equipes sérias de alergistas indicam esse tipo de tratamento. Tem que passar por todo um processo lá com a equipe de alergista para ver se a criança né, um potencial cliente para esse tipo de tratamento ou não, quais seriam os riscos dela, se o risco dela fazer reação ainda é inferior à vantagem de fazer o tratamento. Não é um tratamento simples, é coadjuvante. O tratamento clássico é a dieta de restrição, tá? E aí é esperar o tempo da criança. O que vai auxiliar na cura, comprovadamente, é o leite materno. Não adiantam brigar comigo. Outro dia eu fiz um post aí falando que o único alimento que ajuda na cura, né? Acho que muitas mães não entenderam aí, o que ajuda é acelerar a cura, é o leite materno, gente, né? É o leite materno. Eu queria que tivesse aí um comprimidinho para tomar, uma gotinha para dar na criança, uma vacina para aplicar, a criança tivesse curada, como eu queria. Ainda não tem, espero que algum dia tenha. O que a gente tem até hoje é isso. O leite materno ajuda a acelerar a cura, sim, os estudos comprovam, e tem esse tratamento coadjuvante, é um tratamento que pode ser feito em algumas crianças pré-selecionadas, mas é um tratamento caro, demorado, que tem risco, pode auxiliar ou pode não dar certo. Então procurem equipes sérias de alergia para ver se o seu filho IgE mediado é um potencial cliente aí, vamos dizer, da terapia da imunoterapia, tá certo? Vamos ver outra perguntinha.
Aí a Débora perguntando aqui se... Gente, é porque eu tô tentando pegar umas perguntas com temas que eu já falei muito hoje, né? Com temas um pouquinho diferentes para deixar a aula mais rica. Boa tarde, tem algum remédio que eu possa tomar que não faça mal para o meu bebê? Débora, vai depender aí sempre do que o seu bebê reage, né? E, gente, medicação é leitura de bula. Tem que ler a bula. Tem que ler parte de componente recipiente. Na dúvida, se a criança é muito sensível e reage a traço, tem que entrar em contato com o SAC. É trabalhoso mesmo, Mas se você não faz esse processo, você está gerando risco aí para sua criança em desenvolver disparar um sintoma de alergia ali, porque tem alguns medicamentos que podem conter proteína de alguns alimentos. Fiquem atentas. Meu bebê, a Dayana, perdão. Meu bebê tem reações gastrointestinais, estou na dieta, mas ele continua com o estômago bem distendido, inchado. Se probiótico ajudaria. O estômago, Diana, ou o intestino? Gente, o que acontece? Probiótico não faz milagre, não, tá? Tem os estudos aí já mostrando o que o probiótico, né, faz na nossa vida. Todos nós temos probióticos. O que são probióticos? São as bactérias boas que vivem lá no nosso intestino. A gente sabe ainda a pontinha do iceberg. É um campo da medicina, da saúde, que começou-se a estudar agora, está se vendo a importância, o quanto as bactérias que moram no nosso intestino regulam nosso estado de saúde ou de doença. Tá? A gente sabe muito pouco ainda. Agora, não tem milagre, não é assim, a criança está em reação alérgica, começa a tomar probiótico e tudo vai mudar na vida da criança. Não é isso, não é isso. Tá? Tem casos e casos. Os melhores probióticos passam via leite materno da mãe para a criança e a flora intestinal da criança começa a se formar muito nisso, né? Durante o aleitamento materno. Alimentação saudável, né, também favorece o crescimento dessas bactérias benéficas, porque lá no intestino a gente tem também bactérias que causam doenças, que são as bactérias patogênicas. Então, se a gente não tem uma alimentação de boa qualidade, uma alimentação, por exemplo, rica em alimentos industrializados, com um monte de corante, conservante, acidulante, né, pobre em frutas, legumes e verduras, a gente vai ter uma flora muito desequilibrada. E essa flora desequilibrada da mãe pode sim interferir nessa questão, né, na parte da digestão dos alimentos que a mãe come, e disso está passando aí para a criança ou para o bebê e causando mais sensibilização. Isso é uma tecla que eu sempre bato, e nessa parte, sempre primeiro o que a gente vai fazer é melhorar a dieta da mãe ou melhorar a dieta da criança com alergia. Sempre, não é só ficar comprando probiótico na farmácia, tá? A gente tem que lembrar que o que mais favorece um equilíbrio da flora intestinal é dieta de qualidade, saudável, fruta, legume, verdura, cereal, evitando, né, um consumo em baixa quantidade de alimentos industrializados. Se isso for inverso, é pedir para a bactéria que causa doença começar a proliferar, se multiplicar, e as bactérias benéficas começam a morrer mesmo. Tá certo? Então, gente, não adianta nada ficar tomando probiótico se não faz o que tem que fazer, que é a dieta e os cuidados do dia a dia de isolamento da proteína que causa reação alérgica. Não adianta, não é milagre, não é isso. O tratamento é o isolamento, né, naquele período ali que a criança precisa da proteína que causa alergia nela, pela dieta e de todos os cuidados diários que tem que ser tomados. A Lila perguntando aqui que o bebê dela tinha algumas reações quando era mais novinho e hoje, com 1 ano e 9 meses, ele toma uma fórmula, aquela fórmula HA. O que é a fórmula HA? E ela pergunta aqui,
É possível a criança ser alérgica ao leite de vaca e não ter reação com a fórmula HA? Então, vou explicar sobre a fórmula HA aqui, gente. Fórmula HA é uma fórmula que tem a proteína do leite de vaca parcialmente hidrolisada. Hidrólise é a quebra pela água. Então, o que acontece? O sistema de defesa, para fazer aquele mecanismo de chave e fechadura que eu expliquei aqui um pouquinho mais cedo, geralmente ele consegue fazer essa ligação quando a proteína está mais inteira. Quando a proteína ela é quebrada, é como se ela recebesse um disfarce, vamos dizer assim, e muitas vezes o sistema, as células de defesa não conseguem reconhecer essa proteína, dependendo da sensibilidade da criança, porque tem criança, por exemplo, que quando a proteína está extensamente hidrolisada, o que é isso? É muito quebrada, o sistema de defesa já não reconhece e a criança consegue tomar aquela proteína daquele jeito, extensamente hidrolisada. Tem criança que é muito sensível que mesmo com esse tipo da proteína muito quebrada, mesmo assim o sistema de defesa reconhece e ela não consegue se dar bem, vamos dizer assim, com essas fórmulas. Aí a gente vai ter que analisar e ver qual outro tipo de fórmula a criança poderia tomar, enfim, fazer um teste, né, gente? É sempre um teste, tá? É sempre um teste. Quem dera os profissionais tivessem uma bola de cristal. É lógico que o profissional experiente ele vai avaliar os sintomas, qual é o alimento, o tipo de reação, por onde a criança está reagindo para indicar a melhor fórmula. É assim que eu faço com os meus pacientes, né? Não é toda a fórmula que é indicado para toda criança. Tem muita coisa que a gente tem que avaliar, mas algumas vezes a gente vai fazer um teste. E aí, essa fórmula HA, que ela é parcialmente hidrolisada, ela é um pouco quebrada. Viu-se que esse tipo de fórmula não é recomendada para criança com alergia alimentar. Por quê? Mais de 85% das crianças que são alérgicas ao leite de vaca fazem reação alérgica com esse tipo de fórmula. Então, ela não é considerada hipoalergênica, pouco reativa, pouco produtora de reação alérgica. Então, ela não é fórmula para criança com alergia alimentar. Aí ficou sobrando essa fórmula no mercado, que a indústria criou, ficou um pouco sem uso, aí eles começaram a falar, então é para uma criança que tem ali um probleminha mais de digestão, para facilitar a digestão, e realmente facilita, porque já é uma proteína mais quebrada. Mas se a criança já tolera uma fórmula HA, gente, muito provavelmente ela já tolere a proteína inteira, tá? Ela não vai fazer reação alérgica, tem que diferenciar aí reação, uma intolerância digestiva, às vezes, de uma reação alérgica. Mas se a criança tolera uma fórmula HA sem fazer sintoma de alergia alimentar, ela já não, curou, ou não era alérgica, enfim. Fórmula HA não é recomendada para criança que ainda está fazendo reação ao leite de vaca. Ela vai reagir com a fórmula HA. Se está dando fórmula HA, a criança não reagiu, opa, muito provavelmente essa criança já esteja curada, tá? Então aí tem que conversar com o profissional de saúde que está fazendo o acompanhamento de vocês para fazer a evolução aí, para ver se a criança já está tolerante ao leite de vaca. Maravilha. A Maiane perguntando aqui que apenas coceira no nariz pode ser reação, Ju? Gente, tem uma questão que chama marcha atópica, coceira no nariz. É bem característico de alergia. Pode ser alergia a alimento? Alergia a alimento pode dar essa coceira? Sim, né? Pode dar questões respiratórias, pode dar essa coceirinha também. Mas pode ser uma outra alergia respiratória que não a alimentos. Isso pode acontecer. Tem uma questão que chama marcha atópica, que é o seguinte, geralmente as crianças, bebês e crianças muito novinhas, começam com alergia a alimento. Então, cresce, pensa num gráfico, né? Lembra lá da escola? Tem aquele L ali que é um gráfico. Então, começa uma curva, pensa no gráfico aqui comigo, ó. Então, a curva começa a crescer. Então, as crianças muito novinhas, aqui no 0 ano, né? Na medida que a criança nasceu. Então, a curva vai crescendo na medida que a criança é muito novinha para alergia a alimento. Depois ela desce. A criança geralmente cura, né? Algumas ali com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos, mas geralmente tende a grande maioria das crianças que apresentam alergia alimentar no início da vida, tendem a curar,
Então essa curva cai. Só que nesse tempo que essa curva da alergia a alimento está caindo, começa, gente, a grande maioria dos casos, e o meu filho, batata. Meu filho está na marcha atópica, vou contar para vocês o que aconteceu com ele. Meu filho começou ali a ficar cada vez mais tolerante à proteína do leite de vaca, se curou com 1 ano e 2 meses, né? Ele tolerou totalmente já o leite de vaca com 1 ano e 2 meses na fórmula, com a proteína inteira, com 1 ano e 2 meses, só que começou a crescer ali para ele uma outra curva de alergia, que é a curva das alergias respiratórias. Então, alergia, por exemplo, a ácaro, né, que é um tipo de bichinho que mora lá na poeira, a pelo de animais, ao pólen das flores, que mais? Essas alergias mais respiratórias mesmo, chama aeroalérgenos, né, o que vem pelo ar. Então, tudo que voa pelo ar entra no sistema respiratório e causa alergia também. Então, essa curva começa a crescer. Então, muitas crianças que no início da vida tiveram alergia a alimento e curaram, começam a desenvolver alergia a aeroalérgenos, pelo, poeira, pólen, tudo que vem pelo ar. E o meu filho é batata, então meu filho hoje ele tem uma rinite alérgica, né? Já fiz exames com ele, aí geralmente é uma alergia IgE mediada, tem exame de pele, prick test ou IgE positivo no sangue que pode ser feito para auxiliar o alergista no fechamento desse diagnóstico. Tem tratamento com medicamentos, aí o alergista vai avaliar, dependendo do grau aí de alergia, qual tipo de medicamento utilizar. Tem as vacinas também que podem ser utilizadas, o alergista vai avaliar isso, mas é o que pode acontecer e o que geralmente acontece com muitos alérgicos, né, o que foram alérgicos alimentares, se curam da alergia alimentar e começam outro tipo de alergia. E aí muitas mães me mandam aqui, Ju, que o meu filho eu achei que ele tinha curado, mas agora voltaram as questões respiratórias, ou na pele, tá empolando. Gente, e às vezes é alergia a outra coisa, ao alimento curou, mas começa a reagir a outra coisa. É um sistema imunológico, né, da criança que apresenta uma alergia alimentar hiperreativo. Ele tende a reagir mais do que o normal, do que da maioria das pessoas. Né? Aquilo que eu falo, vagalume vira bomba atômica. Ele vê uma proteína ali, ele já dispara, já joga um tanto de soldado e lasca ali na defesa. E aí dá os sintomas da alergia alimentar. Então, muitas vezes pode ser isso, tá? Alergia a alimento dá coceirinha no nariz? Pode até dar, mas não é só isso, né? Dariam outros sintomas também. Mas tem que ver qual é a idade aí da criança, se ela já está entrando nessa fase que a curva da alergia alimentar está caindo e a curva da alergia a outros componentes que vêm pelo ar está aumentando. Muitas vezes é isso, tá, pessoal? E aí marquem aí o alergista. A Maria perguntando, minha bebê tem 9 meses, vou fazer, acho que 5 dias de dieta. Minha bebê vira e mexe, sai pontinhos de sangue nas fezes, sem diarreia. São em todas as trocas, é cicatrização ou reação? Maria, o que acontece? Qual que é o ponto crucial para a gente tentar entender, né, gente? Não é fácil mesmo, tá? É cicatrização ou ainda é reação? Não é fácil. E olha que eu tenho bastante conhecimentos, os médicos com bastante conhecimento também, a gente começa a investigar ali, ver a história da mãe, acompanhar para depois bater o martelo se era cicatrização ou reação. Mas o que nos leva muito a achar que é cicatrização? Quando os outros sintomas que a criança apresentavam, né, ela já não apresenta mais, e aquele sangue ele vem diminuindo. Né? Então começa a falhar em algumas fraldas, ou então a quantidade vai diminuindo, era uma quantidade maior, era muito sangue, ou eram aquelas listras de sangue, né, que a gente chama de rajas de sangue, e aquilo começa a diminuir. O muco também, que é aquela clara de ovo que geralmente já sai junto com esse sangue, bem característico da alergia alimentar, junto ali com as fezes, também tende a começar a diminuir. O muco geralmente é o último que some. O sangue some primeiro, depois o muco, mas isso tudo começa a diminuir, mas os outros sintomas já acabaram, né? Então era uma criança que antes tinha dor, a barriguinha muito dura, ou tinha muito refluxo,
ou tinha questões de pele, ou tinha o chiadinho ali respiratório, essas outras coisas vão melhorando e o sangue vai diminuindo. A gente começa a pensar que é cicatrização. Tá? Esse é ponto que a gente tem que pegar. Isso é importante, mas não é fácil mesmo ter certeza não. Então, às vezes a gente vai, não, acredito que seja cicatrização, continua. A gente avalia por mais um tempinho. E aí vai, né? Mamães em aleitamento e todo mundo aí em geral, crianças com alergia. Água, 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 hein, gente? Muito importante. Eu vejo muita gente, o meu leite está diminuindo, é a dieta. Falta água aí na sua vida? É mínimo de 2 litros para mãe que amamenta. Mínimo é água. Tô contando chazinho, suquinho, nada não. Água, mínimo 2 litros. Tá? Mínimo 2 litros. Obviamente que a dieta faz toda a diferença. Mas primeiro, eu sempre pergunto, água, tá tomando quantos copos de água por dia? Já separou sua garrafinha lá de pelo menos 1 litro? Tá tomando 2 ao longo do dia? É o básico, tá, gente? É o básico para uma boa produção de leite. E lógico, segundo lugar, importantíssimo, como é que tá a dieta? Né? Se é daquela dieta louca aí, que você saiu cortando tudo, tá vivendo à base de tapioca e arroz, e ar e fotossíntese, vai prejudicar o seu leite, vai prejudicar o seu filho. Muito, muito, muito cuidado com isso, gente. Não é assim que faz dieta para alergia alimentar, tá? Cortando aí 15 alimentos, já recebi pacientes assim, comendo 3, 4 alimentos. Isso é loucura, isso é insanidade, isso é pedir para passar mal, isso é pedir para prejudicar você e o seu bebê junto. Não façam isso. Procurem um bom aconselhamento, um bom acompanhamento de nutricionista especializado em alergia alimentar. Tá? Dieta é com nutricionista, gente. E é com nutricionista que saiba de alergia alimentar, não é qualquer nutricionista, não. Eu já falei aqui pra vocês, antes de passar por tudo que eu passei e mergulhar no mundo da alergia alimentar, eu não sabia nada de alergia e ia mandar um monte de coisa errada. Cuidado, cuidado com isso. Vamos ver se dá tempo de responder aqui mais uma perguntinha. Já estamos quase chegando aqui ao nosso horário. A Cássia falando que, Juliana, minha filha já é mediada, a maioria dos alimentos, além do leite, ovo, feijão e algumas frutas. Agora aumentou o quadro de alergia a outros alimentos. Tenho que retirar tudo? Cássia, tem que ter um pouquinho de cuidado, porque às vezes a criança, ela está muito sensibilizada, ela está inflamada e aí o intestino fica muito aberto, o sistema de defesa está muito reativo e começa a aparecer, isso eu estou falando, gente, com conhecimento de causa, acompanho centenas de pacientes já hoje no meu programa online, né? E acontece isso com algumas crianças, alguns pacientes, inclusive que eu acompanho. Teve um contato, inflamou, o sistema imunológico ficou muito reativo e aí até alimentos que às vezes a gente já tinha introduzido na alimentação sem nenhum problema, a criança começa a apresentar reação àquele alimento. Mas é aquele momento, tem que ter calma, tranquilidade, discernimento, olhar o que está acontecendo, ir lá para a segurança, para o básico, não é hora de testar nada novo, para esperar essa criança desinflamar, para esperar o sistema imunológico ficar mais tranquilo, para esse intestino fechar, ficar menos permeável para a criança não reagir parecendo, né, parece que começa a reagir a tudo. E a grande maioria das vezes não é isso, é aquele momento, tá? Muita calma, tem algumas coisas que eu utilizo no tratamento dos meus pacientes para ajudar nesse quadro, mas é prescrição, eu não posso passar aqui para vocês, infelizmente, mas existe sim. E respira e procure um bom acompanhamento de um profissional que entenda mesmo sobre alergia alimentar para te ajudar nesse momento, tá? Na grande maioria dos casos não é isso, que a criança disparou a fazer reação a mais de 10 alimentos, assim, de uma hora para outra. Na grande maioria dos casos não é isso, tá? É aquele momento que a criança realmente está muito inflamada e aí ela começa a reagir a quase tudo que cai ali no corpinho dela. Isso acontece em alguns casos, tá? Fazendo tudo certinho, esse momento tende a passar e a gente começa a voltar com os alimentos e dá tudo certo. Tem um passo a passo também a ser feito nessas questões. Gente, infelizmente o nosso tempo aqui hoje está acabando, mas fiquem tranquilas, muitas dúvidas aqui. Obrigada pela participação de todos vocês.
a gente volta, né? Vocês sabem que toda segunda-feira às 16 horas tem aqui Pergunta pra Ju e quarta-feira às 16 uma live com um tema muito, muito importante e imprescindível para que vocês saibam e conheçam sobre alergia alimentar e saibam fazer o tratamento dos seus filhos com alergia, porque quem faz o tratamento da alergia alimentar é você que está aí ao lado dele durante as 24 horas do dia ou a maior parte do dia, tá? O profissional está aqui para te auxiliar, para te orientar, mas o tratamento quem tem que aprender a fazer é você.